Olá, olá, olá para você, bem-vindo neste conteúdo. Agora é uma live, se você está chegando agora, oi, se você está chegando depois de gravado, aproveitando aqui, oi também. Eu sou a Ana Rosseto, este é o canal da Contoterapia, seja bem-vindo. Hoje a gente tem uma live para começar o dia com uma convidada muito especial, que eu adoro, ela me inspirou demais neste meu caminho e neste meu processo de contar histórias, é a Adriana. Que legal, oi todo mundo, Dalva, Adri, Fran, marido que tá assistindo junto pra apoiar, né, maridão? Levou as crianças pra passear pra gente poder fazer live, senão não consegue, né? Todo mundo aqui. Muito bem, deixa eu contar bem rapidinho pra vocês antes de chamar a Adri, como que surgiu. Eu acabei entrando nesse mundo da contação de histórias porque a maternidade chegou num ponto que eu já tinha me dado conta que estar na presença com os filhos era algo que influenciava demais na saúde deles. Ou seja, né, tinha segundas intenções. Se eu estava na presença, eu gastava menos tempo cuidando de criança doente, que vomita, que tem febrinha, que, enfim, diarreiazinha, todas essas coisinhas, assim, eu não precisava dar tanto antibiótico, não precisava ficar correndo para o hospital, para pediatra, enfim. E eu já tinha me dado conta que isso era diretamente influenciado pela qualidade da minha presença com as crianças. Agora, convenhamos que pra gente que é adulto, é um pouco assim, difícil a gente brincar, sustentar a presença por muito tempo nas brincadeiras infantis. Tem coisas que não nos atraem. E eu percebi que eu não estava sendo íntegra naqueles momentos quando eu tinha que ir. Eu protelava a brincadeira e a presença com os meus filhos, e quando eu ia, eu não era íntegra, porque, enfim, era difícil brincar com aquilo. Eu pensei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa com essas crianças que tanto eu quanto eles apreciem. Eu pensei, bom, já que eu gosto muito de história, eu vou fazer um curso na Casa do Contador de Histórias em Curitiba. Fiz e, assim, eu fui achando que eu ia fazer um curso de contação de histórias. Saí de lá ganhando muito mais, porque lá, com a minha professora Marta, eu descobri que as histórias, como ela é psicóloga e ela tem uma grande influência antroposófica, uma coisa que ela falou pra mim muito importante, que foi uma grande sacada, e eu espero que também você chegue nesse lugar de uau, que legal, como eu cheguei também, foi que ela falou que as histórias eram muito mais sobre compartilhar, não era sobre performance. E eu pensei, cara, porque eu tenho uma pegada de perfeccionismo que me segura muitas vezes na vida. E eu sei que esse perfeccionismo, ele é sustentado pelo nosso convívio social. Na escola, a gente está muito focado em ver onde é que está o erro, né? O que está faltando, se acontece alguma coisa desconfortável no nosso olhar. Já imediatamente a gente começa a perguntar e procurar onde é que está o erro? O que está acontecendo aqui que está fazendo eu me sentir tão desconfortável? Né? E eu pensava assim, nossa, não tô pronto o suficiente. Nossa, não, eu preciso fazer mais um curso de contação de história. Não, eu preciso fazer o avançado. Eu sempre tenho alguma coisa a mais para fazer que me previne, que me segura, que eu uso como justificativa para não fazer as coisas, né? E aí eu pensava assim, nossa, contar história é um troço difícil, né? Ok, contar história para as crianças em casa e tal, que eles não vão me julgar muito. Era ok, mas eu percebia que eu sentia que eu tava falhando quando eles não prestavam atenção na história que eu tava contando. E aí o perfeccionismo pegava, sabe? E nesse dia, neste momento, eu percebi, eu cheguei no canal da Adri. Eu falei, gente, essa mulher, ela é demais! O que ela consegue fazer? Ela cria as próprias histórias, que era uma coisa que eu tava começando a amadurecer dentro de mim, já tava começando a fazer, de criar histórias curativas. E ela tem um canal que ela conta as histórias que ela faz. Só que o jeito que ela conta, eu falei, caraca, meu, essa mulher é demais. Eu fiquei tão encantada por ela que eu peguei o telefone e mandei uma mensagem. Falei, Adri, adorei o seu trabalho, que demais. Eu morava lá em Cascavel, no Paraná. A Adri mora no Rio de Janeiro. Ainda bem que essas tecnologias de hoje em dia permitem que a gente faça isso. E aí... E ela foi super receptiva, e ela conversou comigo, e a gente foi vendo que nós tínhamos valores iguais. No final das contas, a gente se ligou pra falar, porque só textinho ali não tava dando conta de todas aquelas informações que a gente queria se conectar. E a gente ficou um tempão falando no telefone, e foi, assim, um encontro, sabe? Foi uma conexão muito grande, assim, foi bem legal.
E aí hoje eu tô trazendo ela convidada aqui nessa live para compartilhar com vocês como que ela faz o que ela faz e é mágica. Os meus filhos, depois que viram os vídeos e as histórias que ela conta no canal dela, pegaram, gravaram história, mandaram para ela compartilhar também. E a gente se vira desde então. O perfeccionismo ele ficou de lado e a gente realmente conseguiu compartilhar e curtir o momento. Então, Adri, vou lá, tá? Pera aí que eu não sei como é que faz, mas eu acho que é aqui, aqui e aqui. Então, eu chamei a Adri. Oi, é isso? Oi, isso! Bem-vinda! Que Oi, legal! querida. Eu tô super feliz. Eu também, emocionada, que coisa boa. Verdade, verdade. Bem-vinda, bom dia. Bom dia para você nesse lugar encantado que eu já tô vendo. Até pendurei aqui umas bandeirolinhas para fazer propaganda do canal. Claro, claro, isso é importante. Esse é o momento também, né? O jabá e tal. E aí? É isso que você estava falando, né? Que a história, que as histórias, a contação de história e escrever histórias e ouvir histórias é compartilhar. Eu comecei o canal Até a Próxima História por uma necessidade de compartilhar o meu coração. Porque eu acho que o artista também, o psicólogo, as pessoas, ou talvez seja uma vocação que algumas pessoas tenham, da solidariedade, né? Eu aprendi, eu quero dar para você também. Eu quero espalhar isso pelo mundo, né? Olha que legal aqui que eu descobri, né? Isso. Então, essa questão compartilhar. E eu acho que outra coisa importante da história, que eu acho que é uma coisa que você faz no seu trabalho, é dar significado a um acontecimento ou ressignificar, que eu acho que é o trabalho que você faz. Isso. E quando eu vi que uma coisa que eu tinha no meu coração, você fazia profissionalmente, e essa era a minha intenção em Até a Próxima História, eu falei, eu quero compartilhar traumas, tristezas, alegrias, questões. Você vê que nas histórias do canal sempre chega um momento que o personagem se sente sozinho, o personagem fica pensando, o personagem fica com medo, o personagem duvida dele mesmo. Esse momento de transição, que depois vem a superação e a transformação. Então, eu acho que contar histórias organiza. Ai, travou. Pronto, melhorou a conexão. Será que eu vou ter que ir para dentro de casa? Espera aí. Voltou. Então, eu acho que... Então, é isso. É sobre compartilhar essa voz que vem de dentro. O ser humano... Bom, eu penso assim, que o ser humano está aqui para se superar, para se descobrir e ser ele mesmo. E jogar fora todas essas convenções que às vezes limitam o ser humano, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. E se transformar e crescer. E aí todo mundo vai crescendo junto. Quando uma pessoa se ilumina, quando uma pessoa percebe uma coisa, ela contamina as outras. E as histórias contaminam. Acho que elas têm esse poder dessa contaminação, né? Uma história eleva, uma história te faz pensar, uma história te emociona. As palavras que a gente fala com cuidado, com amor, elas têm essa capacidade de transformar. E quando você escreve uma história vinda do teu coração, ela chega no coração do outro, porque todos somos um. A gente está todos na mesma geleia aqui energética, né? Então, quando eu vibro aqui o meu coração, ele vai para você. Por isso, assim, a gente não se conhece, mas já se conhece, porque a gente tem essa sintonia vibracional.
Bem, né? exatamente, é uma sensação de conexão tão grande que não precisou a gente estar fisicamente junto para encher o coração da gente com essa amizade, né? Eu fico até emocionada. Eu Dalva, o canal também. Até a Próxima História. Respondendo a Dalva ali que perguntou qual é o canal da Adri é Até a Até a próxima Próxima história. História. É Lá mais no YouTube. lá no YouTube, Até a isso. próxima história. E a também tem aqui no Insta, ela também tem um canal para você acompanhar. E a Adri, eu vou deixar a Eu Adri vou. explicar como que funciona o trabalho dela, mas Ah, muito legal do que a Adri falou é que as histórias realmente são uma oportunidade, porque a gente vive momentos de conflito, de trauma, assim, situações assim que são pesadas para nós, traumáticas, e naquele momento a aham, gente não tem muita oportunidade de entender, de colocar num bom lugar, de, poxa, isso veio daqui, eu me senti assado e tal, as coisas aham. acontecem muito rápido. E a Uhum. história é uma oportunidade que quando você cultiva desde a infância, de você revisitar esse lugar, dar um bom. É que nem você falou, ressignificar o momento. Eu percebo que poder colocar para fora, em forma de metáfora, em forma de conto, em forma de história, aquilo que de alguma forma está aqui dentro, ou quando a gente ouve uma história e vê um personagem fazendo alguma coisa, entende que aquele momento é o mesmo momento que eu vivi, é a mesma sensação que eu vivi, portanto, aquilo que estava sem definição dentro de mim agora tem um nome, se torna conhecido, nos poupa muito tempo de terapia na vida adulta. É. Muito tempo. E, E a e, e gente quando deixa. você, quando, por exemplo, aconteceu alguma coisa comigo, eu vou te contar. Uma coisa é ela acontecer dentro de mim. Eu estou vivendo um turbilhão de emoções e contradições. Na hora que eu vou me organizar, me botar diante do outro para contar, eu tenho que organizar, eu tenho que ter uma sequência, eu tenho que buscar sentimentos, Isso. o que, né? E às vezes você toma surpresas. Ao fazer o canal, eu tenho assim, eu ia até falar isso para você, que você falou, você vai falar do seu processo criativo, é uma gestação. Então ela traz surpresas, dores, ansiedade, alegria. Agora, a surpresa é que eu fico mais boba. Eu tenho 56 anos. Mais de meia década. Mais de meia. Meio É, século. meio século. Eu tô que meio gente que não sabe fazer conta. Mas aí, quer dizer, tem muito tempo de vida, muita experiência, e eu me surpreendo. Nessa quinta temporada que estreia agora, dia 15 de agosto, é, para contar uma história, eu tenho que arranjar os recursos. Isso. E eu descobri que uma história lá eu tinha que pintar, não ia ter outro jeito, porque o jeito que eu queria contar e tal. Depois de tanto tempo, eu descobri que eu posso pintar. Aí descobri que eu posso pintar, gente, a minha alegria. Eu Aham. pintava e falava, gente, eu fiz isso. O desafio do rei, que eu faço naquelas. Tem muitas histórias que eu conto naquela televisãozinha que vai na manivela, né? Ai. Então, descobri. Quer dizer, então, por exemplo, você resgata. Eu resgatei coisas da minha infância que eu não sabia e ressignifiquei. Que medo é esse? Aquela história da menina que tem medo de dormir sozinha e o pai ensina ela a conversar com os medos. Eu não tinha me dado conta que o meu pai tinha me ensinado isso. Mas Aham. essa história, a gente vai contando as histórias e de alguma forma vai remexendo lá no lodo que fica parado do nosso inconsciente, das nossas lembranças, né? Aham. E aí você ressignifica. Eu amo mais o meu pai e ressignifiquei meu pai agora com 50 e tantos anos, Aham. contando uma história da minha infância que ela veio. Gente, É você é tão curioso. incrível. Meu Deus, você é tão Lindo, que curativo. medo é esse? É linda e é uma história bacana que tem uma outra amiga, a Carolina, que ela é psicóloga infantil e ela também é a mesma coisa que você, me ligou, falou, Adriana, muito obrigada pelas suas histórias. É. Ai, fico emocionada. Eu Eu tô, também fico as duas chorando, porque, ai. eu tô resgatando pacientes minhas, uma menininha parou de ter medo de dormir sozinha. Gente, Que posso morrer, entendeu? Porque sim. uma história minha, ter ido no coração de uma menininha e ter feito e eu ajudar também uma profissional que é uma
psicóloga e ela acolher. Gente, nesse dia eu quase... Foi como o nosso encontro, entendeu? Pô, que legal. Quer dizer, a alegria é isso, não é você, a performance, não é se a Não. história tá perfeita e o negócio sai do Zoom. Tem muita coisa, se vocês forem ver o canal até a próxima história, tem um monte de coisa errada, que dá errado e fica lá. Eu falo para a Gabi às vezes, não, vamos refilmar. Não, deixa lá. Falei errado, esqueci do S, caramba. Eu também fico me debatendo, mas até esse debate também com a nossa imperfeição é É, muito bom, porque a imperfeição é muito importante também na nossa ela vida, é. Ela é. né? Ela... Você a humildade, você se oferecer para o outro como você é. Tem milhões de coisas aí que a gente descobre também na imperfeição, né? E Sim. cresce, e é legal também, né? Nesse mundo Ai, Adri, eu todo fico tão agitado. emocionada. Eu fico tão feliz de você estar aqui. Eu me conecto tanto com o seu Também. coração. Eu gostaria que quem Ai, assistir que bom. agora, vai assistir depois, se inspire, sabe? Se inspire. Tomara. Que Ai, que bom, eu presente também que fico é. muito feliz. Eu também amo o seu trabalho, amo, estou acompanhando. O seu trabalho é a sua vida, né? Estou Ah, acompanhando aí, porque o seu trabalho nessa é a sua jornada. vida, é a sua vivência que você está oferecendo para os outros. Olha, É, eu estou fazendo assim, o tempo todo a sua vocação é a solidariedade, né? Não sei é. se você assistiu uma história que tem a ver com os terapeutas, os artistas, que é Clarice Desejo Ah, da quarta temporada, que é isso. Ela descobre a vocação dela, que é a solidariedade, é o coração vibrante, é o sorriso sincero, alegre, de estar oferecendo para o outro o seu sim, coração. E sim. isso, olha, eu acho que é ser muito feliz quando a gente Isso é trilha esse caminho. sucesso, isso é felicidade, isso é É. saúde, Riqueza, riqueza. isso é riqueza, isso é abundância. Para mim isso é isso. Adri, A gente é feliz. muito feliz, muito rica, saudável. Ai, que delícia encontrar esses valores Ah, assim muito tão bom. perto, tão próximo, Muito. né? Não tá longe, tá É, aqui, tá do ladinho. Deixa eu fazer uma é. pergunta. Conta pra mim, como que surgiu o canal? Foi dessa vontade, então, de compartilhar aquilo que Foi, estava vivo. eu estava em 2017, eu tinha terminado minha faculdade de pedagogia na UFRJ em 2014, estava trabalhando numa empresa com um patrão que estava me deixando louca e eu já tinha escrito três histórias. E essas três histórias foram justamente essa jornada que fechou um ciclo. A história, essas histórias me guiaram muito. Daí surgiu um livro chamado Três Desejos, que é que são três desejos: o desejo do conhecimento, o desejo de compartilhar e ir até o outro, e o Uhum, desejo de realização. Essas três histórias estão na primeira temporada de Até a Próxima História. É a Princesinha e o Mar, que ela vai em busca, ela quer conhecer o mar. Então ela tem uma professora que fala uma poesia sobre o mar e ela fica louca para ir, quer dizer, a arte, né? O conhecimento, ir para o mar, que é a imensidão. Depois a Zeca procura seu coração, que é aquele velho tema do robô que procura um coração, que é o desejo de compartilhar. Ele vai até o outro lado do mundo. Quer dizer, o outro lado do mundo nada mais é que o outro, que é o outro ser, né? Eu quero uhum, ir até lá, quero me comunicar, quero botar meu coração para vibrar. Quando ele descobre que ele já tinha o coração o tempo todo, só estava faltando botar para funcionar. E a uhum. última história que fecha esse ciclo, que é o coelho que fugiu com a cartola, que foi uma história incrível, que eu fiz um estágio num colégio de educação infantil e tinha um menino lá que eu adorava ele. Ele era todo diferente de todo mundo. Um dia chegou um coelho dentro de uma gaiola. E a professora, aí todo mundo faz aquela rodinha, todo mundo vê o coelho. E ai meu Deus do céu, aquele coelho dentro daquela gaiola me incomodou. E aí a professora mandou todo mundo desenhar o coelho. O menino, que eu vou dar o nome de Eugênio, que eu acabei
sendo o personagem principal, que depois eu escrevi a história, o Eugênio vai e me desenha o coelho, não só fora da gaiola, como com uma cartola. Quer dizer, ele subverteu tudo. Que o coelho sai de dentro da gaiola, não, da cartola, ele é um coelho livre. E todo mundo desenhou, as outras crianças todas desenharam o coelho dentro da gaiola. O que a professora fez? Fez o menino desenhar. Esse não é o coelho que veio aqui. Fez o garoto desenhar e botou para botar o coelho de novo na gaiola. Ai, cara. Eu não pude falar. Eu estava estagiando, eu não tive como falar. Mas eu fiquei revoltada e aquele menino ficou na minha cabeça. E um tempo depois, 2 anos depois, eu vivo a mesma situação. Estava me lembrando do Eugênio, me lembrando do menino lá. E eu falei, gente, por que eu estou me lembrando tanto desse menino? Porque esse menino era diferente dentro de um ambiente. E é assim que eu estou me sentindo nesse trabalho. Aí eu escrevi a história do coelho que queria ser não queria mais ser o coelho que sai de dentro da cartola, que fica o mágico tirando ele da cartola na hora que ele quer e tudo. Pô, muito chato ser coelho que sai de dentro da cartola. E aí vai um canguru que sapateia, ele fica encantadíssimo, de novo a arte levando, né? A arte que leva a gente para longe, para fora. Então ele vê aquele sapateador, que é um canguru, Astor, e ele fica apaixonado e ele decide, eu vou ser um coelho sapateador. Na hora que ele fala isso pro mágico, o mágico fica pé da vida, dá um ataque, e então o coelho vai, o Eugênio vai e foge com a cartola do mágico ainda por cima. Então é o desejo da realização, né? Você pular fora do circo, pular fora do círculo, reafirmar o seu desejo de ser. Quem eu sou? O que eu quero ser? O seu chilique não vai... a tua opressão da sociedade, do patrão, da mãe, do pai, não vai impedir de ser quem eu sou. Então, foi assim que começou. Eu queria publicar esse livro, vi que estava difícil, a gente tinha entrado numa crise já, várias editoras fechando aqui no Rio de Janeiro. Muito, né? A Manati, que era maravilhosa, fechou, eu quase morri do coração, fiquei triste. Mas aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu tenho que falar isso. Era essa necessidade de expressar, de compartilhar, uma necessidade. A gente tem necessidade da arte, de expressar a arte. E aí, falei, vou botar minha banquinha na rua, YouTube, vamos lá. Caramba. Chamei todo mundo para me ajudar, minha filha, meu filho também ajuda de vez em quando. Agora minha filha já deu tanta bronca que eu já aprendi. E a Gabriela Jung, que é a minha companheira aqui de trabalho, né? Que ela faz as filmagens. Então é isso. Surgiu assim, de uma jornada, de um fechamento de ciclo, e eu juntar a pedagogia com a minha arte de atriz e com a escrita, mas isso tudo surgiu lá na primeira viagem da princesinha que quis conhecer o mar, a busca do conhecimento. Porque esse interesse de conhecer a vida, né? Esse interesse de conhecer é que vai levando a gente. É o interesse, o significado, né? Isso. E as histórias significam, né? Quando você está contando é porque ela significou para você. Você vai... Isso. Estive hoje na rua, imagina, no ponto de ônibus, dali surge uma história, né? Surge. A Gabriela mesmo, que filma aqui, ela é toda apressada, não sei o que lá, dali surgiu o GJ, Gabriela Jung. É o nome Gabriela do carrinho. GJ? GJ é em homenagem a ela, que vive correndo. Fala, ai meu Deus, não aguento. Ela é muito jovem, aí eu fiz, eu sou o Ostolfo. Que seus filhos adoraram, né, a história do carrinho apressado. Adoraram, gente. Eu não sei se todo mundo adorou, na verdade. Eu adorei um monte. Eu falei, meu Deus, isso é muito fofo. Até eu gosto. Às vezes eu tô triste, boto lá uma história. Você pega esponja, você pega... Enfim, conta pra mim isso. Da onde sai isso?
porque as crianças, como é que a gente brincava quando era pequena? Eu aqui na roça, fui criada aqui. Então a gente pegava a meia para virar uma boneca, botava lá, pegava caroço de manga e fazia, chupava a manga e fazia a sobrancelhazinha, a boquinha. Minha avó era artesã, a família toda é assim de artesãos, sabe? Minha avó, minha tia, minha mãe também pinta muito bem. Eu achava que eu não dava para isso. Mas aí, então Mas como é que faz? A gente pega um lápis e vira bonequinho, não é? É que hoje as crianças já estão muito atoladas de muita coisa. Mas a criança faz isso. Primeira vez que eu contei a história do Zeca Procura Seu Coração, na Aham. educação infantil, eram crianças de 5, 6 anos. E a história começa. Era uma vez um robô, e eu boto lá um balde de metal, né, de alumínio. Aí um menino falou: Não é robô, não! Isso aí é um balde. Aí o outro falou: Oh, Para, isso é um robô sim. E aí começou a história e todos embarcaram no que ele era um robô e que o Pimentão era o velhinho e que o Maracujá era o velhinho, que o Pimentão era o Dr. Calangue. Quer dizer, ai, nossa, sério, ressignificar. essa é uma das Ressignificar. coisas E que é eu bacana. admiro no seu canal. o- Admiro a sua Quando capacidade de conseguir fazer isso, inspirar a gente a olhar para os objetos do dia a dia com outro isso. olhar. Isso é E tão quando as importante. crianças vêm visitar o estúdio aqui? Fico Minhas louca. minha priminha, filhos de amigos. Ai, Adriana, vamos lá conhecer o estúdio. Já chega, eu tenho que reservar essa parte, né? Essa etapa. Aham. Eles vão lá, eles ficam loucos e eles querem contar a história, eles querem contar as histórias deles. Aí eles pegam a escovinha, pegam um negócio, aí falam: Ai, Adriana, olha aqui, isso aqui, essa pedra aqui, dá para ser um sapo, né? Gente, Dá para ser um sapo. Aí renova o olhar. renova Renova o olhar. isso, E a gente sai estimular. dessa automação, dessa coisa que é dada. Porque a gente tem um Exato. mundo todo que é dado pra gente. Não, e mais importante que isso, chegamos na vida adulta, temos um problema no nosso trabalho, não conseguimos olhar de outra forma para esse problema, não temos a Ah, criatividade de, verdade. não é? Como é É importante, verdade. eu vejo o seu trabalho e falo, gente, que maravilha conseguir dar vida para um espanador, e esse espanador virou uma dançarina de, sei lá, da década de 60 de cancan. Então, assim, eu posso olhar É. para o meu trabalho, uma meta que eu tenho que entregar, uma solução para o cliente que eu tenho que apresentar, um projeto, enfim. É essa mecânica de olhar, mas como as coisas vêm tudo pronto hoje em dia, a gente não exercita esse músculo da nossa cabeça, do nosso cérebro, de olhar para as coisas É. com um olhar diferente. E eu acho tão inspirador o que você faz, é tão rico. Ai, que Eu fico tão maravilha. feliz de ver. Ai, também que eu fico feliz de vocês. Cada um que elogia, cada um que gosta, cada um que se liga. Eu fico tão feliz. E quando a gente É. descobre as congruências assim com outros trabalhos, a minha vontade é reunir todo mundo. Vamos fazer um grupo de estudo, vamos criar juntos uma outra coisa, sabe? Além Vamos, disso, vamos, vamos. dá vontade, sabe? Dá. Quem É, sabe? Quem sabe? Que maravilha! e de uma certa forma, né, Ana, a gente já está fazendo isso, né? Porque eu trago o teu trabalho para o meu trabalho, você leva o meu para o teu, a gente acaba se afetando, né? Os Sim, afetos é o quê? Eu afeto você, você me afeta. O coração aí se comunicando, os laços, o que me toca, né? Então, eu acho que percebe como é muito de ser humano? Você tem 56, você falou? Eu tenho 38, são, querendo ou não, aí uma boa diferença de dar uns 18 nossa, de idade. Você teve influências na sua infância e na sua adolescência diferentes das minhas. Você está no Rio, eu fui criada lá no interior do Paraná, então são culturas diferentes, são idades diferentes, mas o que nos conecta é o que conecta a qualquer ser humano, é ser humano, não importa o tempo nem o lugar. Então, é muito rico, tá aí a prova, né? a essência, a essência. Exato. E essa comunicação, essa reverberação, eu acho que ela acontece quando talvez as pessoas que não estejam, não sei, mas eu acho que você está conectado com você, eu Aham, acho que você conecta o outro, né? exato.
se você não está conectado, talvez você chame experiências que não sejam muito agradáveis ou que te chamem atenção para, ei, olha Não. para você, O né? desconforto vai fazer você parar para Talvez. pensar para você consegue se É. conectar. Eu também percebi isso. Eu percebo que as histórias que eu faço, elas têm muito mais efeito nas pessoas que já estão se observando, se percebendo, do que nas pessoas que estão no automático. As pessoas que estão no automático passam despercebido as histórias. Agora, as pessoas que já estão nesse caminho, que procuraram falar, ai, Ana, faz uma história por mim, exatamente o que é narrado na história acontece na vida da pessoa. Não foi nenhuma, nem duas, nem 10. Já foi bastante Incrível. gente que eu vejo. Agora também já teve pessoas que estavam no automático Você não fez efeito nenhum, assim. não deixaram você entrar, porque a gente, né? É. A gente abre o canal para o outro, às vezes o outro não. Isso me dá muita aflição. Assim, agora falando da coisa pessoal, né? Eu gosto de lidar com gente que tem uma visão amorosa da vida e quer se conectar afetivamente. Eu tenho muita dificuldade de conectar com quem não está lidando comigo de uma forma afetiva. Não é frescura, não é mimimi, não é nada. É porque eu tenho dificuldade mesmo. Isso para trabalhar, para desenvolver uma ideia, né? Para mim fica difícil. Porque esse olhar amoroso, ele permite, né? Permite que você entre. Uhum. Permite que você entre, permite que o outro entre, que você não tenha reservas, né? Que a delicadeza dance entre vocês, que a liberdade dance entre as pessoas, né? Então, é muito importante a gente buscar também essas pessoas certas que estão na mesma sintonia, né? Uhum. A gente se acha. E é o que eu busco com as histórias, né? E acabo conseguindo uns peixões assim, feito você, na minha rede das conexões. Que delícia. Ai, Adri, tô super feliz. Te agradeço por você compartilhar um pouquinho de como começou, como que você enxerga. Também. Obrigada por vir aqui. Que esse papo ilumine, inspire, né? E que a gente tenha mais papos ainda. Sim, sim. Vamos ter. Vou querer fazer um para ver como que funciona o teu processo criativo, para a gente se inspirar também a olhar o que você olha. Assim, às vezes a gente coloca os objetos que você coloca e você vai dando ideias, não sei. É papo para gente uma próxima live. Nossa, a parte plástica, né? A parte da criação mesmo. É que eu não tenho Wi-Fi lá no estúdio. Aqui é roça, né? Tenho aqui na sala e na varanda só. Mas provavelmente eu vou botar, no futuro eu vou botar para a gente poder fazer. Ou talvez vou fazer uns videozinhos também. Uma boa ideia, tá vendo? Você já me dando aí uma inspiração. Como a gente não está acostumado a esse mecanismo de enxergar diferente, talvez rende, né? Muito. Não posso dar tutorial, porque eu vou fazendo, eu erro tudo, eu sou uma desgraceira para fazer os negócios, eu sofro, xingo. Que nem se a gente errar aqui, a gente também já fica mais tranquilo, porque a Adri errou lá. Ai, tá tudo certo, faz parte. Aprender a lidar com o erro ali também faz parte da improviso, com improviso, né? E como a gente tem que improvisar na vida, não tem que? Nossa. Meu Deus do céu. Como? É bom. Adri, te agradeço então por esse encontro. Também, muito. Amei, querida, muita luz. Obrigada. Tô torcendo por vocês aí, viu? Sempre. E eu aí por ti. Um beijo grande para você. E até a próxima história. Com muita contoterapia. Opa, vamos lá. Beijo, queridona. Obrigada. Tchau. Bom dia. Eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Ele rendeu, né? Tem muita inspiração, tem muita dica, tem muito insight para você. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Entre no canal da Adri.
Até a próxima história. Vocês vão ficar encantados e inspirados com o movimento, com o trabalho dela. E acompanha a contoterapia também, para a gente criar histórias e ressignificar os nossos momentos de vida com o auxílio das histórias e da jornada do herói. Um abraço, um beijo para vocês e até a próxima!